Irã anuncia a sua nova arma superpoderosa conhecida como Pavé, que inclusive tem capacidade de atingir todas as bases militares instaladas no Oriente Médio e também, claro, o território de Israel. Movimento preocupante. Há um racha aparente aí em várias organizações super importantes, como por exemplo, na OTAN, o Seymour Hersh inclusive colocou que é um jornalista super importante investigativo nos Estados Unidos, que a Alemanha, quando descobrir algumas verdades, vai querer sair dessa organização. Tivemos também reunião do G20, não entre os chefes de governo de fato, mas sim entre lideranças aí de ministro da Fazenda, ministro da Economia e presidentes do Banco Central, e também houve um racha em relação à postura que deveria ser adotada em relação à Rússia. A França anuncia que fará uma visita à China, expondo mais um racha, principalmente com a Alemanha, que estou muito insatisfeita com os chineses, e o Macron dá uma declaração pública garantindo que não vai fechar o acordo Mercosul e União Europeia, novamente pela postura brasileira. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não me segue no Instagram, me segue lá, tá super importante, tô sempre postando notícias, tá, essas coisas, acho que é bem legal para vocês. E caso você queira contribuir para que eu continue aqui fazendo meu trabalho e tal, afinal, pessoal, é meu trabalho, né? Uma contribuição financeira, seja membro ou faça uma contribuição sensacional. E caso você queira ter acesso ao curso mais completo de Geografia, Geopolítica e Atualidades do mercado por um preço altamente competitivo, pessoal, menos 70 centavos por dia, aliás, bem menos, vai, tá? Link na descrição, vem conversar comigo, pessoal, a gente faz ali uma proposta tal, de pagamento, né, então faz uma conversação, eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Pré-vestibulandos, interessados, concurseiros e quem mais queira se atualizar do mundo. Tamo junto? Então, ó, bora lá pro vídeo. Pessoal, seguinte, a gente teve ontem a notícia, inclusive transmitindo pela TV iraniana, vou até colocar aí para vocês algumas imagens, do novo míssil de cruzeiro demonstrado ali pela Guarda Revolucionária Iraniana. Esse míssil, conhecido como Pavé, ele é um míssil que ele tem uma capacidade de chegar até 15 mil quilômetros por hora, tá? E ele tem uma capacidade de 1.650 quilômetros de raio. Por que que isso é importante? Porque o Irã, do ponto de vista de localização geográfica, ele fica um pouco mais a leste ali do Oriente Médio, claro, mas ele é muito aliado da Síria, inclusive com uma série de bases militares iranianas em território da Síria, tá? E aí, esses mísseis, se a gente pegar da Síria, que é o coração do Oriente Médio, em relação ao raio que esse míssil tem capacidade, ele atinge praticamente todos os pontos, todas as bases militares que os americanos têm no Oriente Médio, na Arábia Saudita, na Síria, no Iraque, no Bahrein, enfim, Estados Unidos tem uma presença bem forte, né, militar no Oriente Médio, o que colocaria em risco, claro, as intenções americanas na região. E claro, não dá para esquecer Israel. Israel que vem adotando uma postura cada vez mais forte militarmente contra os seus inimigos geopolíticos, principalmente após a ascensão do Benjamin Netanyahu nesse novo modelo de governo, embasado com um judaísmo um pouco mais ortodoxo e contra palestinos, contra os persas, muçulmanos e tal, é natural se esperar que haja uma rivalidade cada vez maior entre esses dois grupos. Lembrando, quem é já meu companheiro aqui de canal, né, há mais tempo, sabe que eu gosto de fazer algumas previsões, e nem sempre previsões, claro, positivas, né? Esse ano tende a ser um ano com mais conflitos ainda, tá? E a tendência é que um desses conflitos seja entre os iranianos. A própria ONU anunciou que eles têm capacidade hoje de enriquecer urânio a 84%, o que coloca quase o país à beira de uma possibilidade de arma nuclear, e faz parte da geopolítica de Israel realizar o que eles consideram de ataques preventivos contra possíveis inimigos que possam o atacar. Então, o Irã, que é sim uma, não vou falar mundial, claro, mas é uma potência bélica regional, e Israel, claro que é super poderoso, tal, de entrar em conflito, tá? Isso é super importante, super impactante. Inclusive, galera, está se especulando que o Irã pode utilizar alguns dos seus armamentos para acabar com a vida de Donald Trump. Professor, por quê? Talvez vocês se lembrem que antes de começar a pandemia, existia um outro risco no mundo, que era o risco de uma terceira guerra mundial. E por quê? Porque os Estados Unidos fez uma operação que matou o general Soleimani, que era o número 1 militar do Irã. Ele estava em território do Iraque e os americanos foram lá e mataram ele, tá? O Irã prometeu, galera, desde sempre, que ele ia vingar a morte do general Soleimani.
aparentemente pelas especulações, é bom o Trump ele se proteger, porque o Irã tá de olho aí numa possível revanche. Seymour Hersh, que é um dos principais jornalistas investigativos dos Estados Unidos, inclusive já ganhou o prêmio Pulitzer e tal. Também, pessoal, quem acompanha o canal, a gente já gravou um vídeo um pouco mais específico, né, sobre esse assunto, mas ele alega, ele já fez uma série de denúncias, tá? Algumas um pouco mais reais, outras um pouco mais especulativas que ainda não foram confirmadas. Por exemplo, uma das especulações é que aquele cara da, sabe, né, da barba, tal, da World Trade Center, né, sabe isso aí? Que ele, na verdade, não morreu, que ele ainda tá vivo. Isso não foi confirmado, claro, né? Mas agora ele está alegando que quem foi o responsável pelas explosões do Nord Stream 1 e 2 foi os Estados Unidos. Porque os Estados Unidos sabia que caso a Alemanha se aproximasse novamente da Rússia, a Rússia ia voltar a ganhar dinheiro, tá? Exportando gás para os alemães e para toda a União Europeia. E também a Alemanha, à época, não estava financiando do tamanho do agrado que os Estados Unidos queria o conflito na Ucrânia. Hoje não, né? Hoje a Alemanha já se tornou uma das principais lideranças aí em apoio aos ucranianos, com o Leopard 2, financiamento, enfim, né? Até sendo um dos países mais fortes nesse sentido, tentando se tornar uma liderança nesse sentido, tá? Mas na época não. Então, para exercer uma certa pressão, segundo Seymour Hersh, 3 meses antes da explosão, teve uma operação da OTAN liderada pelos Estados Unidos, em que mergulhadores americanos instalaram ali explosivos, e aí 3 meses depois, os noruegueses que também participaram, explodiram ali o gasoduto Nord Stream 1 e Nord Stream 2, tá? Para a Noruega seria interessante porque é uma exportadora de gás, então é como se fosse uma espécie de competição com a Rússia, que fica anulada, já que a Rússia não pode mais exportar, claro. E para os Estados Unidos seria interessante porque enfraquece a Rússia, fortalece a Ucrânia e, além de tudo, a Europa vai depender mais de GNL, gás natural liquefeito, em que os Estados Unidos é um grande exportador, tá? Pessoal, essas denúncias elas foram levadas muito a sério pela China, que pede investigações, pela Rússia, que pede investigações. Mas olha que interessante, os membros da União Europeia mais afetados, inclusive a própria Alemanha, não estão pressionando por maiores investigações, tá? O Seymour Hersh, que é esse jornalista, falou que as coisas mais bombásticas ainda vão aparecer da sua investigação. Quando aparecerem, segundo ele, vai ser o início do racha da OTAN. Porque se de fato foi os Estados Unidos que fez esse atentado, ele só pensou nos seus interesses políticos. Porque a Alemanha, por exemplo, assim como a União Europeia, né, como um todo, mas a Alemanha principalmente, está sofrendo com inflação, com aumento do preço da energia. Cara, e essas explosões ocorreram próximas do inverno, quando era mais necessário o gás natural que viesse ali dos russos. Então os americanos só pensaram nos seus próprios interesses geopolíticos e ignoraram a vontade da própria Alemanha. Por que será que a Alemanha não está pedindo maiores investigações? Galera, convenhamos, parcerias geopolíticas à parte, seria interessante ver se realmente foram os americanos que boicotaram um gasoduto que abastecia os alemães sem autorização da Alemanha, tá? Bom, mas além desse possível racha, que eu particularmente não acho que vai acontecer, apesar das denúncias do Seymour Hersh, a gente teve uma reunião também do G20, as 20 maiores economias do globo aí, mais a União Europeia, né? E nessa reunião participaram chefes de presidente de Banco Central, ministros da Economia e tal, inclusive, né, o Roberto Campos Neto e o Haddad também participaram dessa reunião. Mas hoje, a Índia, que está na liderança do G20, e ela está tendo que mediar uma situação extremamente complicada. Por quê? Metade do G20, os mais aliados ali da União Europeia e Estados Unidos, são totalmente favoráveis à aplicação de sanções contra os russos, enquanto você pega Índia, China, mesmo o Brasil, né, que pela primeira vez votou favorável a uma condenação da Rússia, mas não é uma condenação a partir de sanções econômicas. É uma condenação das atitudes e pedindo para retirar as tropas. Pois bem, e aí? Qual documento será assinado? Um que condena a Rússia ou um que não condena? A China e a Índia foram principais lideranças, e a Rússia, claro, também, né? Foram principais lideranças no sentido de falar que o G20 discute questões econômicas, ainda mais quando você chama gente de economia. E se for analisar os impactos das sanções econômicas à Rússia, isso causa aumento do preço da energia, aumento da inflação, aumento da taxa de juros, que trava a economia, e isso vai causando um enfraquecimento da economia mundial, uma paralisação da economia mundial, já que os juros ficam lá em cima pelas sanções praticadas à Rússia, graças à inflação. Enquanto alguns países, como por exemplo a Alemanha, que eu falei para vocês, mudou, pessoal, radicalmente de postura depois que aceitou ceder o Leopard 2 para os ucranianos e está muito forte contra a Rússia, condenou a China, falando que a China é extremamente hipócrita de não querer condenar os russos e ainda querer ser uma liderança pela paz.
Lembrando, pessoal, que nesse momento surgem 4 países, digamos assim, que estão tentando liderar essa organização, essa mediação pela paz. O Brasil e o seu Clube da Paz, Brasil, China, Índia, Indonésia e África do Sul, aparentemente é o mais neutro da situação. China, que a gente vai falar daqui a pouquinho, o Macron, fala que a China é uma boa mediadora, vai querer inclusive visitar o país, tá? Mas que OTAN e Estados Unidos já consideraram que não pode, porque é muito parcial no conflito. A Turquia, de Recep Erdogan, que também se pronunciou favorável a ser essa nova liderança, mas aí penso que é o contrário, também os países do Ocidente não veem hoje o Erdogan, que se aproximou muito do Putin nos últimos anos, com a medida como um cara imparcial. E a Suíça também. Só que a Suíça aí é a Rússia que condena, porque a Suíça, depois de adotar uma série de sanções aí junto com a União Europeia, embora não faça parte da União Europeia, foi tirado esse caráter, pelo menos parte da Maria Zakharova, que é uma das grandes chefes aí das relações exteriores da Rússia, como um país neutro. Então, aparentemente, pelo menos no momento, o Brasil é o que é visto com melhores olhos aí pela comunidade internacional. Será, pessoal? Vamos ver, tá? E o Macron deu 2 declarações polêmicas, uma contra a América do Sul, contra o Mercosul, e outra contra a União Europeia, digamos assim. O Macron, ele já falou várias vezes que não adianta querer fazer um processo de paz se você não escuta os russos, se você não escuta o Putin. Inclusive, isso já foi alvo de críticas do Zelensky, alegando que a Rússia é o invasor e você não pode escutar alguém que está ferindo a soberania de outro país, tá? Mas o Macron deu um pronunciamento falando que ele vai visitar a China no mês que vem. Para quê? Para querer escutar dos chineses quais são as propostas de paz. A China anunciou recentemente, né, os 12 pontos ali pela paz, e a gente gravou um vídeo ontem sobre isso. Foi uma proposta boa? Eu diria que sim, mas ela foi pouco profunda. Ela fala sobre aspectos de, respeita a soberania. Tá, qual soberania? O que a Rússia considera ou o que a Ucrânia considera? O não uso de armas nucleares. Tá, beleza, mas por parte da OTAN, parte da Rússia, parte dos dois, quem tá ameaçando mais? Então foi uma série de propostas ali meio genéricas, bonitinhas, né, soa bem aos ouvidos, mas que na prática não contou com muito detalhamento, tá bom? Inclusive está se especulando que a China, isso não é confirmado, tá? Que a China pode querer, no futuro, uma zona desmilitarizada em parte do território da Ucrânia. Penso eu, pessoal, que a Ucrânia não aceitaria esse tipo de proposta, tá? Mas, de novo, a China não, isso não é oficial da China, pelo menos não até o momento. Mas o Macron falou que aceita negociar. E, novamente, por que isso é preocupante? Porque é um racha dentro da União Europeia agora. A Rússia, a Alemanha, perdão, Estados Unidos, que não é da União Europeia, mas faz parte da OTAN, e outros países já consideraram, pessoal, que a China não pode ser essa grande mediadora. Se o Macron está buscando fazer uma discussão, uma resolução, isso expõe um racha dentro do próprio bloco. E aí, pessoal, se inicialmente a Rússia, essa guerra, essa ofensiva russa, serviu para unir a Europeia, unir a OTAN, essas crises econômicas que vêm emergindo pode fazer com que governos vejam com cada vez mais bons olhos a possibilidade de uma paz, inclusive cedendo alguns pontos aos russos. Será? É esperar para ver, tá? Lembrando, pessoal, que o racha tá tão grande, inclusive interno, que até dentro da própria Alemanha, tá? A gente teve ontem, por exemplo, manifestação de dezenas aí de milhares de pessoas que estavam pedindo para que a Alemanha deixasse de fornecer os Leopard 2 equipamentos e armas e partisse para a diplomacia contra os russos. O movimento de mais esquerda ali na Alemanha fez um documento chamado de Movimento pela Paz, que conta com mais de 600 mil assinaturas de pessoas que pensam que a Alemanha não deve financiar a guerra contra a Ucrânia, porque isso comprometeria as finanças públicas da Europa e seria um caminho mais difícil para conseguir atingir a paz. Por exemplo, o SPD, partido do Olaf Scholz, perdeu Berlim recentemente. Pô, galera, é um reduto do SPD há mais de 20 anos. O Olaf Scholz, nas próximas eleições, não sei se vai contar com grande popularidade na população alemã, percebe? Então, assim, claro que suceder a Angela Merkel é muito difícil, mas nesse momento a Alemanha está muito dividida sobre qual postura seguir. E para finalizar aqui o nosso vídeo, Emmanuel Macron, apesar de ter grandes críticas, grandes rachas com o Bolsonaro à época, lembra até briga de Twitter, um falando da mulher do outro, tá, né, umas coisas meio tensas aí e tal, mas também expôs uma certa insatisfação sobre o acordo do Mercosul e União Europeia, alegando que países do Mercosul, e aí é claro, pessoal, tem que ver o Brasil como referência, tá? Não estão cumprindo as suas metas nos acordos sanitários e nos acordos ambientais.
E de fato, se a gente pegar, por exemplo, 2023, tá? Até o dia 17 de fevereiro, já foi o maior desmatamento para o mês de fevereiro desde o início da contagem da série histórica. O governo brasileiro alega que eles ainda não tiveram tempo de mudar as políticas ambientais, políticas sociais e tal. Mas, galera, convenhamos que isso só mostra que mesmo com a troca de governo, pelo menos em curto prazo, o desmatamento ele vem aumentando, ou pelo menos não vem mudando, vem piorando, tá? Por conta disso, o Macron alegou que ele não pode fechar acordo Mercosul e União Europeia. Só que, de novo, né? Vamos ser sinceros aqui. Galera, você olha pra carinha do Macron, né? Você acha que realmente ele tá pensando no bem da floresta, nos povos originários, povos indígenas, quilombolas? Para, né? O que existe é um lobby fortíssimo dentro da França, principalmente do setor primário ali do país, ou seja, agricultura e tal, de não querer que produtos brasileiros entrem sem impostos no mercado francês. Porque a agricultura brasileira ela é muito mais competitiva. E aí o setor primário, os agricultores e tal, que tem um lobby, né, uma pressão política bem forte ao poder central, poderiam tirar a popularidade do Macron. Ou seja, se o produto brasileiro entra sem impostos, só vende produto brasileiro na França. E a gente quebra os produtores locais. Então o que o Macron quer? Algum tipo de mediação, algum tipo de acordo em que a União Europeia consiga colocar livremente os seus produtos no mercado brasileiro e que o Brasil seja sobretaxado, alegando pautas bonitinhas, como pautas sociais, pautas ambientais e tal, para que os produtos brasileiros sejam sobretaxados e fiquem mais caros que os produtos franceses, para não quebrar os produtores locais, tá? E olha como existe outro racha aí. O próprio Olaf Scholz, ele veio à América do Sul recentemente, conversou com o Boric, conversou com o Alberto Fernandes, conversou com o Lula, na expectativa de se reaproximar do Mercosul e talvez fechar o acordo do Mercosul e União Europeia. Tá certo que houve uma certa decepção do Olaf Scholz, quando o Brasil não apoiou os ucranianos, e inclusive a Alemanha, ela embargou os nossos blindados, os guaranis. A gente até gravou um vídeo sobre o assunto, né? Mas percebe que são perspectivas diferentes. Talvez hoje, decepcionado com a postura brasileira e com o Mercosul mais protecionista e tal, o Scholz, inclusive, está pleiteando fazer um acordo de livre comércio agora União Europeia-Índia, talvez com uma substituição, ou uma alternativa, pelo menos, ao acordo Mercosul-União Europeia. E aí, pessoal, será que o Macron, ele realmente pensa no bem do mundo, na preservação da floresta amazônica e do cerrado, ou será que ele quer proteger os seus pecuaristas e os seus agricultores locais? Lembrando, tá? Isso não é passar pano para a atitude brasileira. De fato, o Brasil preserva muito pouco a sua natureza e respeita muito pouco os seus povos originários. Mas alegar que é por isso que o Macron não fecha o acordo, penso eu que é um pouco de inocência. Beleza, pessoal? Deu para entender os principais temas aqui do nosso vídeo? Se vocês curtiram o vídeo, então, ó, já deixa seu like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.